E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal E aí, Tomé? Espero que você tenha assistido meu último vídeo sobre a música Desconstrução de Thiago York. Analisamos a letra da canção e discutimos também sobre as redes sociais. Eu vou deixar aqui o card, o link para você entrar e acessar esse vídeo. Ultimamente no Brasil tem se falado muito sobre a questão da posse, do porte de armas. E os últimos decretos presidenciais falam sobre isso. E esse assunto é um assunto que desde o ano passado ele não sai de cena. Então minha pergunta é, será que se Jesus vivesse hoje, ele concordaria que seus discípulos possuíssem armas? E você, o que é que acha? Se você quer saber a resposta, espere mais um pouco, beleza? Para iniciar, é importante a gente diferenciar posse e porte de armas. Posse é o direito que um cidadão tem de ter uma arma na sua casa ou no seu trabalho. Ele não pode andar com ela, mas ele pode deixá-la na casa ou no trabalho. E aí é claro que para ele provar que ele precisa de uma arma em casa ou no trabalho, existe uma série de critérios, entende? Mas isso é possível à luz da lei brasileira. Já o porte é algo extremamente restrito. Na verdade, o porte é proibido por lei ao cidadão. Então, salvo casos específicos. Está mais relacionado aí àqueles entes de segurança pública, aquelas pessoas que trabalham mais com segurança pública, né? E aqueles envolvidos aí que têm possibilidade, inclusive, de ameaça de morte e tal, como promotores, enfim. Então, é muito mais restrito. Então, o decreto presidencial, ele visa facilitar não o porte. Ninguém vai poder sair por aí com arma, como muita gente diz, imagina, né? Ah, agora vai ser no trânsito, a briga de trânsito, o cara vai sair no carro para matar a pessoa. Na verdade, a pessoa não vai poder levar a arma. A ideia é facilitar a posse, algo que a lei já prevê, mas que é muito subjetivo a avaliação para provar que você precisa da arma. Então, vai haver uma certa facilidade, mas os critérios serão mantidos que a lei já tem. Então, não será mudado os critérios, mas será facilitado de alguma forma. A gente não vai discutir aqui os decretos, tá, os detalhes, mas só para trazer essa diferença que é importante, né, entre posse e porte, que muita gente fala sem entender ou não sabe que existe. Mas a pergunta que eu quero responder é, será que Jesus concordaria que os seus discípulos tivessem a posse, que eles pudessem ter armas em casa ou no seu trabalho, ou sequer pensar em ter uma arma? Será que eu pensando em ter uma arma, eu estou ferindo os princípios cristãos, estou indo contra a vontade de Jesus, contra a vontade de Deus? Então é isso que a gente propõe responder e vamos então à resposta. Para a gente responder essa pergunta, eu não vou diretamente para o Novo Testamento, até porque a gente entende que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Entendemos também que há leis no Antigo Testamento que são leis civis, que não se aplicam mais aos nossos tempos, porque são leis civis. Tinha uma relação de Deus com aquele povo específico, né, que era uma sociedade teocrática, mas as leis civis, elas trazem para nós princípios importantes. Então eu quero começar com o Antigo Testamento, a partir de uma lei, a partir de um princípio que está lá em Êxodo capítulo 22, a partir do verso 2 e o verso 3. Acompanhe comigo, diz assim: se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Perceba uma coisa interessante. Se o ladrão for morto durante a noite, quem o matou não será culpado de homicídio. E se for morto durante o dia, sim. Por quê? Porque imagina aquela época de noite, de fato, a iluminação era pouca. Então você não sabia quais eram as reais intenções daquela pessoa. Então isso justificaria você matar aquela pessoa, porque na verdade você corria um certo risco de que aquela pessoa pudesse vir àquele lugar para lhe matar. Estava procurando você para lhe matar. Como você não conseguia distinguir, matá-lo seria aí considerado como preservação da vida, seria a sua vida, é óbvio, da sua família, seria legítima defesa. Já no caso diurno, já é diferente, por quê? Embora seja a mesmo caso, é diferente porque daria para você, em tese, né, perceber quais eram e quais são as reais intenções daquela pessoa que está vindo ali. Então, se você percebe, por exemplo, que ela está desarmada, ou que ela realmente quer só furtar, só roubar, então não justificaria tirar a vida daquela pessoa. Então você está dizendo que eu posso matar em legítima defesa. E o mandamento de não matarás, onde é que fica? Eu não estaria desobedecendo a Deus? Claro que não.
Porque, na verdade, o mandamento não matarás seria melhor traduzido se fosse não assassinarás, não cometerás homicídio, ou seja, não planejarás, não agirás de forma planejada para matar alguém. É essa a intenção, é isso que está envolvido o sexto mandamento. Até porque o próprio Deus depois vai estabelecer penalidades de morte para alguns comportamentos, para alguns crimes no povo de Deus. O próprio Deus vai estabelecer isso. Né? Então, não matarás é nesse sentido, de não assassinar. E nesse caso, você não está cometendo homicídio, pelo simples fato de você não ter planejado, de ter sido, então, em legítima defesa. Se houvesse apenas esse texto em toda a Bíblia, já seria, então, um princípio interessante e importante para as nossas vidas. Mas existem outros textos, inclusive no Novo Testamento, para corroborar com a ideia de que o cristão pode sim defender a sua própria vida. Pode sim tirar a vida de alguém, se isso for para defender a sua própria vida, defender a vida de outra pessoa e mais ainda defender a vida da sua própria família. E nós vemos em textos, é claro que não são textos tão assim incisivos, Jesus dizendo comprem armas para defender a família ou defender a sua vida. Mas a gente vai perceber que assim como a gente defender a luz da Bíblia, contrário àqueles que dizem que Jesus seria extremamente contra, que Jesus é paz e amor o tempo todo, que Jesus, e de fato ele é paz e amor, mas ele é muito mais do que isso, ele não é só paz e amor. Muitas vezes as pessoas querem apenas uma parte de Jesus e esquecem de outras partes, de outras falas de Jesus. E aí eu quero mostrar para vocês que o próprio Jesus defenderia sim a ideia de que nós podemos nos defender a nossa própria vida, e nem para isso nós tenhamos que tirar a vida do outro. Não pare de assistir o vídeo agora não fique com raiva de mim porque eu acabei de falar isso não. Espere um pouco mais para você ver os meus argumentos, aí depois você julga se a Bíblia tem razão, se eu estou interpretando mal os versos, tá ok? Por exemplo, vamos ler aqui o texto de Lucas. Lucas capítulo 22, verso 36, diz assim: E ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também um saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Então perceba que Jesus manda os discípulos arranjarem uma espada. E para que servia a espada, então, se não fosse para se defender? Defender de animais ferozes, defender de salteadores, ladrões, enfim, defender a sua própria vida. E tanto é que eles obedeceram, que quando Jesus é preso, momentos depois desse fato dele pedir os discípulos arranjarem a espada, Pedro saca a sua espada e decepa a orelha do servo do sacerdote. Enfim, eles andavam armados para se defender. E Jesus repreende Pedro, conforme está lá no livro de Mateus, capítulo 26, verso 52. Disse-lhe Jesus: Guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Jesus não está condenando a legítima defesa, ele está condenando aqueles que vivem da violência. A violência gratuita, fortuita, ou seja, ele não queria que os discípulos fossem violentos, não queria que os discípulos fossem conhecidos por serem um grupo armado, algo desse tipo. Mas não é aqui a legítima defesa que está em evidência ou que está sendo discutida por Cristo. E nós temos um texto também interessante, está lá em Marcos capítulo 6, a partir do verso 7, diz o seguinte: Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e lhes deu autoridade sobre espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Bordão é um cajado grosso, que vai tanto ajudar você na caminhada, mas tem também outra função extremamente importante. Era comum também os pastores usarem bordões, pastores de ovelha, para o quê? Para se proteger dos animais, para bater nos animais, para afugentar os animais. Então a ideia do bordão aí também dá uma ideia de autodefesa, dá uma ideia de defender a sua própria vida. Mas Jesus não disse, Sérgio, que lá em Mateus capítulo 5, verso 39, que se alguém bater na nossa face direita a gente tem que dar à esquerda? É verdade, Jesus falou isso. Mas a ideia ali não justifica, por exemplo, o uso da violência para a legítima defesa e matar a pessoa, por exemplo, porque o que está em risco ali não é a vida, mas é apenas vergonha. Você foi envergonhado. E se você foi envergonhado, a atitude nossa não é devolver ou não reproduzir essa vergonha ao outro, mas sofrer o dano, né? Dar a outra face, sofrer o dano e desconsiderar e não revidar. É nesse sentido. Não está falando ali de legítima defesa porque a pessoa não corre risco de morrer, entende? Então esse texto não se aplica a essa questão. É importante falar uma coisa interessante também. É que a Bíblia em nenhum momento ela legitima a vingança. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós devemos nos vingar. Pelo contrário,
Esse exemplo que eu acabei de dizer, de Mateus 5,39, fala sobre isso. Você foi insultado, então você deve não insultar o outro, mas sofrer o dano. E a vingança jamais é algo que o cristão deve fazer por suas próprias mãos, porque conforme a própria palavra de Deus diz, que é o Estado que deve ter a espada na mão, é o Estado que deve punir os malfeitores, e não nós. Fazer justiça própria jamais. Isso não é algo que a Bíblia defende, justiça própria, vingança. Jamais nós somos a favor disso, até porque a Bíblia não é a favor. Então, nosso pensamento, o pensamento cristão, a nossa visão de mundo deve ser pautada pela visão que a Bíblia nos traz. Mas as pessoas podem argumentar, então quer dizer que você não acredita que Deus protege. Mas as pessoas podem argumentar, então você está dizendo que Deus não nos protege, que é preciso então agora a gente ter arma porque Deus não protege a nossa casa. Claro que não. Claro que eu não estou dizendo isso. Deus de fato é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele nos protege. Isso é fato. Mas isso também não elimina as responsabilidades humanas. Por exemplo, Ele pode nos proteger sem que a gente faça nada. Lembra do caso de Daniel, a cova dos leões? O que foi que Daniel fez para se proteger daqueles leões? Absolutamente nada. Mas Ele também pode nos proteger com meios. Por exemplo, Davi e Golias. Deus se utiliza de uma funda, de uma pedra, né, para derrotar o gigante Golias, usando então Davi. Ou seja, uma coisa não elimina a outra. Nós temos sim que nos defender. Tanto é que você, quando vai dormir, fecha a sua casa. Você, quando vai dormir, olha se as janelas estão fechadas ou abertas. Por quê? Porque você entende que você também tem responsabilidade. Então não é falta de fé você possuir então uma arma para se defender, de forma alguma. E os puritanos do século XVII, os colonizadores dos Estados Unidos, que vieram da Inglaterra, que eram puritanos, eram protestantes, eles praticamente foram eles que colonizaram, né, os Estados Unidos, foram os primeiros a chegar por lá. Eles andavam armados porque eles precisavam, por exemplo, eles iam para o culto, eles iam para a igreja, de espingardas na mão. Por quê? Porque eles corriam sérios riscos, corriam. Eles corriam o risco de animais selvagens e também de índios ferozes, que estavam ali defendendo o seu território. Eles entendiam isso, que a proteção da vida estava além de qualquer coisa. E isso não é falta de fé, né? Você, então, possui uma arma para se defender. O cristão, ele não é um pacifista. Pacifista é aquele que acha errado se defender com a arma. Nós somos pacificadores, nós pregamos a paz. Mas se for preciso usar a arma para defender a nossa própria vida, a vida da nossa família, a vida de outro, que nós possamos usá-la. E interessante que isso nunca foi um problema entre os cristãos, de forma geral, de forma histórica. Né? Inclusive tem cristãos aí, ao longo da história, que defendem que a própria propriedade privada deve ser defendida com o uso da arma, com o uso da força, porque entendem que a propriedade privada, a sua terra, por exemplo, é aquela que lhe dá a vida, né? Que você precisa dela para sobreviver. Mas isso aí já é uma outra discussão. Isso aí a gente não vai entrar nessa questão de propriedade, mas a gente está falando aqui da questão da vida. Então a vida sim deve ser protegida, porque se alguém vem me matar, um dos dois vai morrer. Então que seja o outro, né? Que se porventura a sua vida estiver correndo risco. Mas não são somente os protestantes que defendem isso. A própria Igreja Católica Romana também defende. Analisando o seu catecismo, no capítulo que fala sobre legítima defesa, eles usam então aqui uma citação de Tomás de Aquino para argumentar, para corroborar com aquilo que eu falei até agora. E diz assim a citação: quem defende a própria vida não é culpado de assassinato, mesmo que seja forçado a desferir no agressor um golpe mortal. Se um homem usar em legítima defesa mais violência do que é necessária, esta será ilícita. Mas se repelir a força agressora com moderação, sua defesa será lícita. Então perceba que aquilo que a gente está falando até agora, o Tomás de Aquino resumiu aí numa frase. Legítima defesa acontece quando é preciso usar uma força moderada ou maior, uma força brutal, uma força letal muitas vezes, para que você preserve a sua própria vida ou a vida de outras pessoas. E se você faz isso, e a própria lei brasileira, né, o próprio Código Penal brasileiro já prevê a legítima defesa. E aí você, inclusive, não é condenado por isso, se provar que houve legítima defesa. E legítima defesa, ela não se configura quando, por exemplo, o agressor já está indo embora, já deu as costas para você, e você não corre mais risco, e você vai e atira na pessoa. Ou a legítima defesa não configura, por exemplo, quando a intenção da pessoa não era lhe matar, mas era apenas roubar, né? Ou seja, ela pegou o seu objeto, saiu, e você aí então mata a pessoa. Isso não é legítima defesa.
tá? E quando você puder, então, por exemplo, fugir, né? Quando você perceber que a vida não está em risco, e você, mesmo assim, causa a morte do outro, então isso não configura mais legítima defesa. Isso não está mais apoiado, inclusive, pela Bíblia. Se Jesus vivesse entre nós hoje, com toda certeza ele diria: compre uma espada. Infelizmente, o Brasil tem vivido dias de guerra. Estima-se que 60 mil pessoas perdem as vidas todos os anos por causa de arma de fogo, por meio de arma de fogo. Isso é um dado absurdo, alarmante. A cada hora, 5 pessoas são assassinadas. E desarmar a população não diminuiu essa violência. Pelo contrário, só aumentou. Os bandidos cada vez mais armados, a população cada vez mais refém. Claro que não é uma solução para isso armar, mas não é armar todo mundo, é armar aqueles que podem passar nos testes, terem habilidade para isso e inclusive somente terem a sua arma na sua casa. Ninguém vai sair por aí com arma para todos os lugares, mas pelo menos dentro da sua casa ele poder defender a sua família. Sou a favor sim, e Jesus seria a favor com toda certeza. Desarmar não é a solução. Quem desarma o país, a nação que desarma o país, é uma nação que está desprotegida, inclusive contra o próprio país. Desarmar a população, isso é normal entre países que querem ou que desejam ou que pretendem um dia dar um golpe de Estado, por exemplo. É muito fácil para qualquer pessoa aí dar um golpe de Estado, porque vai saber que a população não tem armas, não vai poder resistir. Então, a população armada, dentro daqueles critérios que eu já falei aqui, a lei prevê, também até uma ameaça contra o próprio governo que queira se colocar como ditatorial. Então, é uma proteção até para o próprio Estado. Então, sou a favor, porque Jesus seria a favor, porque a palavra de Deus é a favor. Antes de ir embora, não deixe de dar a sua opinião também. Dê a sua opinião. Você concorda com o que eu falei? Você concorda da forma que foi abordada aqui? Jesus de fato seria a favor das armas? Dentro desse contexto que eu falei? E também se inscreva no meu canal. Se inscreva, dê um like para nos ajudar. Compartilhe com seus amigos esse vídeo. Me acompanhe nas outras redes sociais. Eu vou deixar aqui o meu Instagram para você poder me seguir. A gente poder também trocar uma ideia por lá e você nos acompanhar. Então, até a próxima, se Deus quiser.